Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Aprendendo Nutrição. E hoje vamos falar sobre um tema que vai mudar a sua percepção sobre saúde. Por que você deve focar em ganhar músculos e não apenas em emagrecer? Além disso, vamos desmistificar o uso do whey protein, como esse suplemento realmente ajuda na síntese proteica, para quem ele é indicado e como ele pode ser um aliado estratégico na manutenção da sua força e autonomia. Prepare seu papel e caneta porque o episódio de hoje é uma verdadeira aula sobre performance e saúde. Imaginem se a grande revelação científica para evitar a fragilidade na velhice não fosse, sabe, fazer palavras cruzadas ou tomar suco verde, mas sim levantar peso pesado. Hoje nós vamos fazer uma análise super detalhada baseada em reportagens da BBC News Brasil. Muito bom. Pois é. Eles reuniram insights incríveis da geriatra americana Gabrielle Lyon e também da nutricionista Veridiana de Rosso. A nossa missão aqui é entender o porquê de o músculo ser o verdadeiro órgão da longevidade, sabe? E como a gente pode construir isso de forma realista. Ok, vamos destrinchar isso. Porque eu sinto que a gente precisa começar quebrando um estereótipo gigantesco logo de cara, né? Com certeza. Qual estereótipo? Geralmente, quando se fala em ganhar massa ou fazer musculação, a mente de quase todo mundo que nos ouve vai direto para aquela capa de revista fitness. O abdômen trincado, o braço enorme, sabe? A cultura do fisiculturismo. Sim. Fica parecendo que é só vaidade. Exato. Fica parecendo que puxar ferro é um ato puramente estético e que, tipo, quem não liga para essa estética de praia não precisa se preocupar com os músculos. E essa visão puramente estética criou um problema de saúde pública gravíssimo. Se conectarmos isso a um contexto maior, a medicina e as campanhas globais passaram décadas focadas quase exclusivamente em combater a obesidade, sabe? Verdade. O mantra era sempre reduzir o peso na balança. Isso, queimar calorias a qualquer custo. Só que, ao focar tanto no que as pessoas precisavam perder, a sociedade negligenciou totalmente o que elas precisavam manter. Nossa, e o que seria manter na prática? A massa magra. Porque a partir dos 30 anos de idade, o corpo humano liga uma chave silenciosa de perda muscular. É um processo natural chamado sarcopenia. A partir dos 30? Caramba. Pois é, de repente acordar com dor nas costas ou no joelho na cidade começa a fazer todo sentido biológico. Faz muito sentido. A gente acha que é só estresse, né? Ou postura ruim no trabalho. Mas o corpo já está de fato mudando a sua composição e perdendo o suporte. Exatamente. E olha, não é um processo simples onde a pessoa apenas fica um pouco mais fraca. A sarcopenia atinge primeiramente as fibras musculares de contração rápida. Que são aquelas fibras de explosão, certo? Isso mesmo. Elas são as responsáveis pela nossa potência e pelo nosso reflexo. Sem o estímulo adequado de resistência, tipo, sem fazer força mesmo, o sistema nervoso entende que aquele tecido muscular é um desperdício metabólico. O cérebro pensa que não vale a pena manter. Exato. Porque manter músculo gasta uma energia absurda do corpo. Então, se não está usando, o corpo começa a descartar. E depois dos 50 anos, se houver sedentarismo e uma baixa ingestão de proteínas, esse declínio vira uma avalanche. Isso afeta o dia a dia de forma muito prática para quem nos escuta, não é? Porque perder as tais fibras de contração rápida significa perder a capacidade de reagir. É aquela musculatura que impede uma queda quando a pessoa tropeça na calçada, por exemplo. Perfeito, é exatamente isso. É aí que a perda de massa vira perda de capacidade funcional e, por consequência, perda de autonomia. Nossa, verdade. De repente, carregar as sacolas do supermercado vira um sacrifício enorme. Sentar e levantar do vaso sanitário sem usar as mãos como apoio torna-se impossível. Em suma, é a perda da dignidade nos movimentos mais básicos da vida. É como se a vida inteira a gente tivesse uma conta poupança para aposentadoria, sabe? Só que a moeda, em vez de dinheiro, é um músculo. Adorei essa analogia. Se a pessoa passa 40 anos sem fazer um único depósito nessa conta, sem estimular a força, quando chega na terceira idade e precisa sacar recursos para viver, o saldo está zerado. A pessoa declara falência física. É exatamente o que acontece. Mas olha, a doutora Lyon usa um termo na reportagem que me chamou muita atenção. Ela define o músculo como o órgão da longevidade. Se ele é esse escudo de proteção tão vital,
Como é que ele atua na prática? Excelente pergunta. Porque o texto cita a relação direta com o diabetes tipo 2, por exemplo. E eu sempre associei o diabetes exclusivamente ao pâncreas e à insulina, onde o bíceps ou a coxa entram nessa história. Essa é talvez a maior mudança de paradigma da medicina metabólica recente, viu? O diabetes tipo 2 ocorre quando as células criam uma resistência à insulina, impedindo que o açúcar, que é a glicose, entre nelas. Certo, aí o açúcar fica acumulado no sangue. Esquelético na jogada. Ele é de longe o maior consumidor de glicose do corpo humano. O que é fascinante aqui é que o simples ato de contrair a musculatura de forma intensa ajuda muito nisso. Ajuda de que forma? A contração pesada abre vias alternativas nas células musculares para sugar esse açúcar. E o mais louco é que faz isso mesmo que a insulina não esteja funcionando direito. Espera, isso é incrível. É como se a insulina fosse a chave da porta da frente, mas a contração do músculo, o esforço físico, abrisse uma porta dos fundos gigantesca para a glicose entrar na célula e sair do sangue. Uma excelente forma de visualizar. O músculo esquelético age literalmente como uma esponja metabólica gigante. Uma esponja de açúcar. Exato. Quanto mais massa magra o indivíduo tem e quanto mais ele a estimula, maior e mais eficiente essa esponja. Ela suga a glicose sedente do sangue para usar como combustível. É por isso que o treinamento de força é maravilhoso contra o diabetes. Então, o que tudo isso significa? Significa que a musculação é quase uma farmácia preventiva? Saímos completamente da estética e entramos na sobrevivência pura e simples. Totalmente. É pura sobrevivência. E o artigo também cita a proteção contra doenças cardíacas. Mas aí eu tenho que colocar uma dúvida clássica na mesa. A vida toda, a orientação para proteger o coração foi fazer esteira, correr, caminhar. A musculação faz o que pelo sistema cardiovascular? Olha, o exercício aeróbico é sem dúvida maravilhoso para a resistência do coração. Mas o treinamento de força impõe um estresse benéfico diferente. Estresse benéfico? Sim. Quando ocorre o levantamento de um peso pesado, a contração das fibras musculares espreme temporariamente os vasos sanguíneos locais. Isso cria um aumento de pressão que o coração precisa vencer. Ah, entendi. Fica mais difícil para o sangue passar. Exato. Para empurrar o sangue contra essa barreira imposta pelo peso, o músculo cardíaco precisa bater com muito mais força. Então, o coração vira um atleta. No lugar de só fazer o coração bater mais rápido, que é o que a corrida faz, a musculação obriga o coração a fazer força de verdade. Ele sofre hipertrofia nas paredes das câmaras também? Precisamente. E esse engrossamento saudável das paredes cardíacas faz com que, no estado de repouso, o coração consiga bombear muito mais sangue com bem menos esforço. Isso alivia a carga do sistema cardiovascular a longo prazo. Que engenharia perfeita. E tem mais! Essa mesma lógica de adaptação pelo estresse mecânico se aplica maravilhosamente bem à prevenção da osteoporose, que é o terceiro grande quadro clínico que as fontes citam. E aqui eu admito que a biologia me surpreendeu de novo. Porque, o senso comum diz que osso precisa de cálcio, leite e sol, né? Eu não entendi de cara como puxar ferro altera a densidade do esqueleto. É muito comum ter essa dúvida. Pois é osso, certo? Como levantar peso afeta algo que parece um pedaço de madeira seca dentro da gente? É que a gente costuma ter uma visão estática da nossa estrutura. Mas o osso é um tecido super vivo, num estado constante de quebra e reconstrução. Temos células que retiram osso velho e células que depositam osso novo. Certo. E onde a musculação entra? Os nossos músculos estão grudados aos ossos por meio dos tendões, que são cordas muito rígidas. Durante o levantamento de uma carga, a contração muscular puxa esse tendão, que por sua vez puxa e tensiona o osso. Ah, dá um tranco no osso. Isso. Essa deformação microscópica, esse estresse mecânico violento, é captado pelo esqueleto. Entendi. É como se o osso ligasse um alarme dizendo: tem alguém me puxando muito forte aqui. Essa estrutura está sendo sobrecarregada. Precisamos de mais cimento urgentemente, senão eu vou quebrar. Os ossos ficam blindados. Brilhante. É exatamente esse o recado bioquímico.
O corpo acelera o trabalho e deposita mais minerais naquela região específica que foi tracionada, deixando o osso mais denso e espesso. É fascinante. Emotivo ecológico para gastar nutrientes, mantendo ossos super fortes. É por isso que o sedentarismo crônico traz a osteoporose. Resumindo, então, o treinamento de força é uma farmácia preventiva, aberta 24 horas, blindando pâncreas, coração e ossos. Sabendo disso, a reação lógica da nossa audiência é querer construir essa armadura, certo? Com certeza. Mas qual é a exigência real? Como eu construo isso? Preciso virar fisiculturista? Porque a imagem mental que afasta muita gente é aquela de ter que viver dentro de uma academia suada, gritando e levantando pneu de trator. O que é necessário de verdade? Olha, a ciência moderna e a doutora Lyon já desconstruíram totalmente essa ideia do fisiculturista extremo. O mais fascinante é que o sistema nervoso não tem olhos. Não tem olhos? Como assim? O cérebro não sabe se quem está praticando atividade está segurando um halter de academia chique, uma garrafa de areia no quintal, usando a resistência da água na hidroginástica ou segurando o próprio peso num aparelho de pilates. Ah, entendi. O corpo só sente o peso. Exato. O estímulo primário que dita a construção muscular se baseia na conexão muscular e em gerar um esforço máximo. Certo, mas vamos traduzir esforço máximo para a prática. Não significa necessariamente colocar 100 quilos numa barra olímpica. Significa chegar no próprio limite de quem pratica? É isso? Isso. Não há uma atividade única que seja a melhor. Pilates, hidroginástica e yoga funcionam perfeitamente para ganho muscular, desde que a execução seja desafiadora dentro da condição física atual da pessoa. E qual é o grande erro que a galera comete? É ficar na zona de conforto. Se um indivíduo consegue fazer 20 repetições de um movimento dando risada, conversando com o colega do lado e sem alterar a respiração, o estímulo para a hipertrofia foi nulo. Tem que sofrer um pouquinho no final da série. Tenho. As últimas repetições precisam ser difíceis, a ponto de a musculatura quase falhar. O corpo só se adapta àquilo que o ameaça tirar do equilíbrio. A sinalização é dada pela dificuldade de completar o movimento. E aqui entra uma dúvida clássica sobre a boa e velha caminhada na praça. Tem muita gente que nos ouve e diz: eu sou muito ativo, faço meia hora de caminhada leve com meu cachorro. A caminhada serve para poupança muscular? É preciso ser muito claro aqui para nossa audiência. Uma caminhada é excepcional para a circulação sanguínea, para a saúde mental, para lubrificar as articulações, mas ela traz outros benefícios. Não constrói músculo. Não. Ela não gera resistência à tensão mecânica necessária para rasgar fibras e estimular o crescimento. Caminhadas leves mantêm o corpo ativo, mas não constroem massa magra. Bom, encarar o esforço de um treino puxado por 1 horinha no dia já parece um desafio aceitável. Mas lendo o material das fontes, a gente descobre que o buraco é muito mais embaixo, né? Com certeza. O exercício é só o começo. O treino é apenas a faísca. A construção real dessa poupança vem do material de construção que ingerimos, que é a alimentação. Quando olhamos as diretrizes da Sociedade Internacional de Nutrição e Esporte e a tal da montanha de proteína que eles recomendam, os números são astronômicos. É verdade. A nutrição costuma ser o grande ponto de falha. O corpo precisa de proteína. O consenso científico recomenda uma ingestão diária que varia de 1,4 a até 2 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Vamos fazer a matemática para transformar isso em comida e visualizar o tamanho do problema. Vamos lá. Imagine uma pessoa de 70 quilos. Usando uma média alta dessa diretriz, estamos falando de consumir até 140 gramas de proteína pura por dia. O grande lance é que frango, carne e ovo não são compostos 100% de proteína. Eles têm muita água e gordura junto. Exatamente. O alimento pesa mais do que a proteína que ele entrega. A reportagem da BBC montou um cardápio simulando o que seria necessário comer de alimentos sólidos em um único dia para bater cerca de 119 gramas de proteína. Deixa eu ler isso para quem está em casa, porque quando eu li, eu achei que fosse piada. É um choque de realidade logístico enorme. Olha só o volume. Essa pessoa de 70 quilos teria que mastigar e engolir todos os dias impreterivelmente 3 ovos inteiros, mais um filé de frango no almoço, mais um copo de iogurte grego à tarde,
12 amêndoas, 3 colheres de queijo cottage e ainda arrumar espaço para um bife bovino no jantar. E isso todos os dias. Gente, não existe tempo ou estômago para processar tudo isso na rotina. E você tem toda a razão em ficar surpreso. A maioria das pessoas passa 10 horas fora de casa. Pega trânsito, tem que pagar boleto. A vida real não permite ficar comendo marmita de frango de 3 em 3 horas, sabe? Essa exasperação é validíssima e eu vejo muito isso. É uma meta rigorosa e muito difícil. Como essa quantidade massiva de alimento sólido exige um planejamento irreal. E não é só o tempo, é a estafa digestiva. Estafa digestiva, fica estufado, né? Exatamente nesse gargalo logístico que a ciência da suplementação entra. Não como uma pílula mágica, mas como uma solução prática. Então, pessoal, antes de entrarmos nos detalhes sobre como o Whey Protein atua na síntese proteica e para quem ele é realmente indicado, um recado rápido. Se este conteúdo está mudando sua visão sobre saúde e envelhecimento, não esqueça de clicar no gostei. Se inscrever aqui no canal garante que você receba sempre essas orientações para envelhecer com muito mais força e autonomia. O seu apoio ajuda o YouTube a entender que informação de qualidade sobre saúde importa. Beleza? Então vamos retomar e falar sobre a indicação correta da suplementação. Retomando do nosso grande desafio, que é bater a meta de proteínas, a gente apresenta a ferramenta estratégica, que é o Whey Protein. Mas antes de falarmos dos tipos de Whey, é fundamental entender a mecânica da recuperação, sabe? Como assim? O que acontece lá no músculo? Precisamos ver o que acontece com a fibra muscular lá no microscópio depois daquele esforço máximo no exercício. Lembra das microlesões? Ah, sim. O esforço cria o estresse mecânico que nós falamos lá atrás na história do osso, certo? É como se a musculatura sofresse estragos. Exato. O treinamento pesado causa milhares de microlesões nas fibras musculares. Pequenos rasgos microscópicos no tecido. O cérebro detecta esse dano e inicia um processo para reparar o local. Para reconstruir mais forte. Isso. Ele quer reconstruir aquela fibra de forma mais espessa e resistente, para que ela não se rompa da próxima vez. E a matéria-prima dessa reconstrução são os aminoácidos, que são os blocos construtores das proteínas. Se faltar proteína, o ganho é prejudicado. Eu adoro visualizar isso como a construção de um muro de tijolos. O treino de força seria tipo dar várias marretadas nesse muro, abrindo umas rachaduras. Se acontece a marretada, mas não chega o caminhão de tijolos para o conserto, o muro não cresce, ele só fica danificado. E os aminoácidos da proteína seriam os tijolos novos. Uma analogia excelente, super visual, e dá para ir um pouco mais além. Isso levanta uma questão importante. Não basta ter a marreta e a pilha de tijolos no chão. É preciso ter os pedreiros trabalhando na obra. E quem são os pedreiros? Os hormônios liberados principalmente durante as fases mais profundas do sono. O suplemento não faz milagre sozinho. É por isso que treinar arduamente e tomar rios de proteína, mas dormir apenas 4 horas por noite, sabota o processo. O canteiro de obras não funciona sem o descanso de qualidade e sem a hidratação. Afinal, o músculo é muita água. É um sistema perfeitamente orquestrado, né? O treino danifica, a proteína entrega o material e o sono executa o reparo. E o Whey Protein entra aí como o caminhão de tijolos mais rápido e eficiente que existe. Perfeitamente. Mas as fontes explicam que o Whey vem do soro do leite. E tem uma matemática muito a nosso favor, né? Uma dose misturada na água fornece cerca de 25 gramas de proteína em poucos segundos. É o equivalente a engolir aqueles 4 ovos da dieta impraticável sem sujar uma única panela. Além dessa praticidade extrema, a qualidade nutricional é ímpar. O whey é riquíssimo em aminoácidos essenciais. O problema começa quando a pessoa tenta comprar o suplemento. Pois é, as prateleiras deixam qualquer um confuso. Tem um monte de potes coloridos. Quais são os 3 tipos principais de whey? Existem basicamente 3 tipos, e a diferença de processos de filtragem altera brutalmente o preço e a indicação. O primeiro e mais comum é o whey concentrado. Por que ele costuma ser a porta de entrada? Ele é o produto da filtragem primária do soro do leite. Tem uma menor concentração de proteína, variando ali entre 70% a 80%. O restante do pó é composto por gorduras do leite e carboidratos, especificamente a lactose. Como é mais simples de fazer, ele é o tipo mais barato. Ah,
Então, para qualquer pessoa saudável que consome laticínia sem passar mal, ele é a melhor escolha de custo-benefício. Exatamente. Mas aí entra a grande restrição. E se a pessoa tiver intolerância à lactose? Ela tem que ficar com dores abdominais e gases terríveis ou está expulsa do mundo da suplementação? É para isso que serve o segundo tipo, o whey isolado. Exato, o nome isolado já revela o processo. A indústria submete o soro a tecnologias de microfiltração. Esse refino isola a proteína e remove praticamente toda a gordura e a lactose. O produto final entrega mais de 90% de pureza proteica. E deve ser mais caro, né? Significativamente mais caro por causa da tecnologia. Mas é a salvação para quem tem intolerância digestiva ou precisa de menos calorias. E ainda tem um terceiro nível, que é o whey hidrolisado. O nome parece ingrediente químico de filme de ficção científica. O que seria uma proteína hidrolisada? É o ápice da engenharia nutricional. A hidrólise quebra as proteínas em fragmentos curtíssimos. Em termos leigos, a indústria pré-digere a proteína para nós. Nossa, pré-digerida? Isso. A absorção é ultra rápida. Mas esse produto costuma ser reservado para quem tem problemas digestivos gravíssimos ou intolerância severa. Para quem busca apenas saúde normal, o custo altíssimo não justifica. Faz todo sentido. Mas há um grupo crescente que não podemos esquecer, que são os veganos. A nutricionista Veridiana de Rosso aponta alternativas na reportagem, mostrando que o whey derivado do leite não é o único caminho, certo? Sem dúvida. Hoje, as proteínas isoladas de ervilha e soja são combinadas para fornecer um perfil completo. Elas têm uma eficácia similar ao whey tradicional. Os veganos podem construir massa magra sem problemas. Ótimo. Sabendo de todas essas opções seguras, eu preciso fazer o papel de advogado do diabo, porque o senso comum adora espalhar terrorismo nutricional. Ah, eu já imagino que vem por aí. Uma frase clássica é: olha, cuidado com esse pó. Muita proteína vai sobrecarregar os seus rins. Você vai acabar numa máquina de hemodiálise. Tem perigos ou contraindicações reais para quem nos escuta? É muito importante tratar esse tema com clareza. Para a vasta maioria das pessoas sem problemas prévios, o uso de whey nas doses recomendadas é plenamente seguro. O rim saudável filtra os resíduos da proteína com total facilidade, sem sofrer lesões. Certo. O rim saudável tira de letra. Mas a ressalva ocorre quando a pessoa já está doente, né? Exatamente. O grande alerta é para pacientes diagnosticados com doença renal crônica. Nesses casos, exigir que o órgão já danificado lide com um volume alto de metabólitos proteicos é perigoso. O excesso pode sobrecarregar os rins. Entendi. Tem que ter cuidado redobrado. Sim, para esses indivíduos, o controle da proteína é milimétrico. Por isso, eu aconselho sempre a consulta com um nutricionista. Por fim, uma nota importante. Como estamos tratando de temas como suplementação e saúde, vale lembrar que as informações compartilhadas aqui têm caráter educativo e não substituem, de forma alguma, a consulta individualizada com um nutricionista ou médico. Cada organismo é único e precisa de uma avaliação profissional. Perfeito. E para encerrar todo o nosso raciocínio de hoje, eu queria deixar um pensamento provocativo, sabe? Uma reflexão inovadora sobre tudo que as fontes trouxeram. Manda bala. Nós vimos que o músculo é a nossa moeda de longevidade e a proteína é o alicerce. Agora imaginem como nossa sociedade e os sistemas de saúde mudariam se, em vez de focar apenas no peso da balança na terceira idade, criássemos uma cultura de clubes de força e construção para os mais velhos. Clubes de força. Em vez de só hidroginástica leve e bingo. Sim. Como seria o futuro se o símbolo do envelhecimento não fosse a fragilidade, não fosse a bengala, mas sim a resistência física construída intencionalmente? É a ideia de idosos se blindando contra quedas e diabetes através do próprio esforço. Fica a reflexão para quem nos acompanha. Uau! É uma mudança de perspectiva transformadora. É a gente trocar conscientemente a imagem da dependência pela imagem de alguém levantando peso com autonomia. Isso dá um significado prático lindíssimo para aquela conta poupança que citamos no início. A jornada não é apenas evitar a doença, mas lucrar vitalidade até o fim da vida.
Fica aí essa provocação poderosa para todos que estão nos ouvindo. E para não perder os nossos próximos episódios, aproveitem para se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações sempre que sair um conteúdo novo. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.